Bem, eu vou começar a gravar aqui um experimento que eu vou fazer com o meu drone. Um experimento envolvendo a internet das coisas, né? Eu fiz um projetinho de IoT aqui. Não dá pra ver porque tá escondido atrás dessa fita isolante, mas tem um ESP32C3 Mini, junto com um sensor de umidade e temperatura do ar e um sensor de pressão atmosférica, que também mede temperatura. Eu vou estar utilizando essa medição de temperatura dele, mas não é tão importante. O mais importante é o outro sensor, né, que é mais preciso. E aí então esses dados vão para a nuvem da AWS. E aí eu depois tenho acesso a esses dados num aplicativo que eu fiz em Flutter. Eu consigo ver a cada 5 segundos ele atualiza os dados, né? A minha altitude agora é de 29 metros de altura. De acordo com a pressão, né? Esse sensor de pressão atmosférica ele deduz a altura de acordo com a pressão. Então pode não ser exatamente essa altitude que eu esteja agora ao nível do mar, porque ele se baseia na pressão, e a pressão atmosférica pode variar de acordo com o horário do dia, entre outras coisas atmosféricas pode variar, né? Então a minha ideia é, com esse drone que vai até 800 metros de altura, eu quero ver a variação de temperatura e de altitude, se ele vai medir com bastante precisão. Aí, para poder enviar esses dados para a internet, como eu não tenho nenhum módulo de cartão de celular, né, de chip, eu pluguei um celular antigo aqui que vai estar roteando a internet pro microcontrolador. Eu tenho um celular velho, né, caso caia, já é um celular velho quebrado mesmo, mas está funcionando como um roteador de internet. Já está tudo ligado, então, funcionando. Esses são os dados agora. Já está quase de noite aqui, né? Já foi o pôr do sol. Mas vamos ver, né? Pelo que eu vi na internet, a diferença de temperatura é de em torno de 6,5 graus a cada 1000 metros. Então vamos ver se eu vou ter essa diferença, né? A 800 metros, que vai dar uns 5 graus, eu acho. Uns 4 e pouco, 5 graus, quando chegar nos 800 metros. Então eu vou ligar aqui o drone e vou começar o teste. Eu vou deixar aberto em paralelo aqui tanto o aplicativo que eu desenvolvi para o drone em Flutter, quanto o de voo do drone, né? O FilmNav. Conectando ainda. Ah, eu não tinha ligado o controle ainda. Por isso que tá tudo sem os dados aqui. Eu estou procurando satélites de GPS, enquanto isso eu vou ali no aplicativo do experimento. Ah, ele abriu deitado agora. Está marcando em torno de 30 metros de altitude. A temperatura atual é de 20 graus. Esse aqui é o sensor de temperatura do sensor que mede a pressão atmosférica, né, o barômetro. E essa temperatura aqui é do sensor AHT10, do módulo AHT10, que mede temperatura e umidade do ar. Vou lá decolar o drone então. Ainda não está autorizado a decolagem. Acho que eu não vou conseguir ficar filmando o tempo todo, eu vou ter que fazer uns cortes, porque eu não vou ter memória no meu celular que eu estou usando para filmar. Bom, finalmente consegui decolar o drone. Tá lá ele. Só antes de eu subir eu vou pôr aqui, vou ver quais são os dados atuais, né? Aqui no aplicativo que eu fiz. Então, atualmente está a 40 metros de altura e a temperatura é em torno de 21 graus.
Aqui também eu coloquei um botão, né, que a gente pode clicar e ver os dados que já foram salvos, né, lá no banco de dados. Tá salvando lá no DynamoDB da AWS. Então é isso, eu vou voltar para o aplicativo do drone. Está em torno de 10 metros de altura. Vou subir até 100 metros e ver se vai ter uma variação. Quando eu chegar nos 100 metros aqui no drone, é para o sisteminha ali, o experimento está marcando em torno de 130 metros, né? Porque aqui eu estava... A minha altitude aqui, segundo o sensor, estava medindo em torno de 30 metros de altitude. Passei um pouquinho do 100. Uns 100 metros de altitude. Lá no sensor é para estar marcando então em torno de 130. Vamos ver se está marcando certo. Deixa eu voltar aqui. Olha, certinho, 130 metros. A temperatura já deu uma diminuída também. Aparentemente o sensor é bem preciso. Então vamos voltar aqui pro drone. Agora eu vou subir até os 400 metros, que é a metade da altitude total que ele sobe. Subir até 400 metros de altura. A bateria está em 83%. Pronto, cheguei nos 400 metros de altura. Aí vamos verificar quanto que está marcando lá no aplicativo. Olha, bem preciso de novo a leitura. 430 metros, em torno de 430 metros. E a temperatura também já deu uma caída, ó, já está 18,4 graus. Agora eu vou subir até o limite, que é 800 metros.
Altitude máxima de voo atingida. Pronto, cheguei na altitude máxima que o drone vai, que é 800 metros. E vamos ver se marcou certinho. Mais uma vez, uma leitura bem precisa. Aqui a altitude que eu tô, da onde eu saí, estava marcando 30 metros de altitude. E agora, depois que subi 800 metros com o drone, está marcando 833, né? Então, dá pra ver que esse sensor é bem preciso. E também a temperatura diminuiu, como é esperado. Deixa eu ver aqui no histórico qual era a temperatura mesmo na hora que eu decolei. Vamos ver. A hora que eu decolei. Aqui foi a hora que eu decolei. Estava 29 metros de altura. A temperatura era de 21 graus. Agora está 16. Então a gente teve uma queda de temperatura de em torno de 5 graus, como era esperado, né? Pelo que eu vi na internet, é em torno de 6,5 graus a cada 1000 metros. E a gente teve uma perda de em torno de 5 graus. Então, esse experimento comprovou, né? Com esse experimento deu para comprovar, então, que realmente esse sensor ele entrega o que promete, né? Ele é bem preciso, aparentemente. E também a gente pôde comprovar essa lei da física, né? De que a temperatura diminui quanto mais alto a gente vai, né? Agora eu vou pousar o drone e ver se a temperatura vai aumentar, né? Trazer ele para baixo e vamos ver se a temperatura vai cair. Deixa eu voltar lá para a tela do aplicativo do drone. Agora eu vou começar a descer. Isso vai demorar um pouco porque tanto a velocidade de subida como de descida desse drone é bem lenta. Eu fiz uma pausa aqui nos 100 metros que o drone está marcando, só para ver se os dados continuam corretos, né? Se continuam precisos. E realmente continua, né? Tá marcando em torno de 130 metros e a temperatura também já aumentou, né? Quando estava a 800 metros estava em torno de 16 graus e agora já está em torno de 20 graus. Vou descer o restante agora. Inclusive vou continuar aqui na tela do aplicativo de monitoramento enquanto desço o drone. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o drone. Ele já tá bem perto, né? Já tá ali. E a hora que ele chegar mais ou menos na minha altitude, eu vou ver a leitura. Segue diminuindo. Lá o drone. Pronto, o drone já está mais ou menos na minha mesma altitude. Ele está um pouco acima do solo, mas eu também tô em cima de um morro aqui, de um barranco. Mas ele está mais ou menos na minha altitude, né? Então eu vou ver aqui como estão os dados. A altitude está voltando aos 30 iniciais, né? De quando eu decolei. E a temperatura também está voltando em torno dos 20, 21 graus. Então tanto o experimento, né, quanto o hardware que eu montei aqui foi um sucesso. Funcionou perfeitamente. A altitude inicial era de 30 metros, voltou aos 30 metros, tá lá o drone.
Deixa eu dar um zoom aqui. Tá lá ele pairando em cima do solo. Voltou aos 30 metros. E a temperatura está voltando ao que era inicial, que era em torno de 21 graus. Então foi um sucesso, é isso aí. Vou postar esse projetinho no LinkedIn, caso alguém tenha um interesse de montar algo assim, né? Seria legal até para fazer um experimento com balão meteorológico, né? Montar um hardware desse e colocar no balão meteorológico. Mas é isso, até mais.